You know love may sometimes make you cry, so let the tears go, they will flow away, for you know love will always let you fly. How far a heart can fly away. Amarante, 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 love is love, Amarante, Amarante. Na época atual, a morte é e sempre foi um dos assuntos mais evitados pelos seres humanos, por diversos motivos. A explicação mais profunda do porquê isso acontece pode ser entendida pelo fato de que o falecimento é a única experiência de que todos os seres do planeta irão vivenciar, independente da vida que viveram, das escolhas que foram feitas. O fim é inevitável para todos. Muitos ainda buscam estudar sobre a imortalidade e se perguntam do porquê não somos imortais. Apesar de, no aspecto geral, as pessoas terem consciência de que a morte é um processo natural, ainda assim, não somos ensinados a lidar com o sofrimento da perda de um ente querido. A verdade é que, no fundo, sabemos sobre o mesmo fim inevitável, porém, evitamos lidar com isso, como uma criança que constrói um castelinho de areia na beira do mar, acreditando que a água nunca irá derrubá-lo. Diante de tudo isso, existem diversas religiões que tentam explicar essa passagem da vida. Mas talvez o melhor jeito de compreendermos melhor a morte seja adentrando no estudo espírita. De acordo com o espiritismo, o desencarne não é exatamente o fim da jornada do indivíduo. Sua caminhada continuaria através do mundo espiritual e posteriormente haveria novos recomeços através da reencarnação. Entretanto, essa ideologia não é uma visão fácil de ser aceita. Para a grande maioria das pessoas, o que elas não podem ver não existe. Além disso, acreditar em espíritos ultrapassa os limites da ciência, aonde muitas coisas precisam ser comprovadas para serem validadas. Quando lidamos com o desconhecido, é preciso assumir o paradoxo socrático de que só sei o que nada sei. Um dos nomes mais importantes no que diz respeito ao espiritismo nos mostrou a capacidade que temos de mudar a nossa percepção. Allan Kardec foi o responsável por publicar diversos livros sobre o assunto. Entretanto, sua história nem sempre foi envolvida no âmbito espiritual. Hippolyte Léon Denis Arrival, como pedagogo, publicou numerosos livros didáticos. Apresentava na mesma época planos e métodos referentes à reforma do ensino francês. Entre as obras publicadas, destacavam-se Curso Teórico e Prático de Aritmética. Contudo, podemos concluir que Léon sempre foi um homem voltado à ciência das provas. Em seu filme, intitulado como Allan Kardec, o personagem nos apresenta a personalidade de um homem muito voltado a provas e fatos.
Por exemplo, eles estão dizendo por aí que as mesas têm vida própria. Pobres mesas. Crendices e superstições dos ignorantes, meus caros. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Conheço o suficiente sobre magnetismo e eletricidade para imaginar o que aconteça. Pois eu lhe garanto que não são magnetismo nem eletricidade que movem as mesas. As pessoas perguntam e elas respondem. Eu só acreditaria se alguém me provasse que as mesas têm cérebro para pensar e nervos para sentir. Caso contrário, façam-me dormir de tédio com esse assunto. Ao decorrer do filme, o professor se depara pela primeira vez em 1854 com as mesas girantes, através do amigo Sr. Fortier, um pesquisador do magnetismo. Exigindo provas, mostrou-se inclinado à observação mais profunda dos ruidosos fatos amplamente divulgados pela imprensa francesa. Explicando a sua convicção, sustenta que a sua crença apoia-se em raciocínio e fatos. É do seu feito examinar antes de negar ou afirmar a priori qualquer tema. Foi, portanto, como racionalista estudioso, emancipado do misticismo, que ele se pôs a examinar os fatos relacionados com as mesas girantes. Concluiu que existem mundos invisíveis que nos cercam e que, se o ser humano permitisse se questionar mais sobre a realidade em que vive, ele iria adquirir muito mais conhecimento. Todavia, cabe a nós entendermos que não é tão fácil para os seres humanos compreenderem o mundo dos espíritos. Desde sempre, nós somos influenciados a acreditar que o mal faz parte do invisível. As maiores bilheterias do cinema, com filmes de terror, geralmente quase sempre estão associadas com espíritos malignos, seres do mal. Mas por quê? Porque o público adora se assustar. Filmes que mexem com as emoções, principalmente o medo, são um grande sucesso. Entretanto, infelizmente, filmes também têm a capacidade de plantar ideias e crenças. Podemos afirmar que não é algo do senso comum uma pessoa se questionar do porquê. Na maioria dos filmes, os espíritos são tratados como seres maus que querem possuir e destruir. No cristianismo, há séculos há uma crença cada vez mais insustentável a respeito dos demônios. Eles, de acordo com uma visão praticamente universal e mitológica, são os próprios espíritos humanos, mas na visão cristã, eles seriam de outra categoria de espíritos e somente maus. Todavia, é interessante para nós refletirmos sobre uma diferente possibilidade. E se os espíritos forem exatamente como seres humanos? Então, poderemos presumir que eles também poderiam sentir medo, raiva, inveja, mas em conjunto haveriam aqueles considerados espíritos bons, dotados de compreensão e amor pelo próximo. Conforme o Espiritismo, independente do estado moral de qualquer ser, todos podem evoluir. Tudo pode mudar a qualquer momento. Em outras palavras, um espírito considerado mau também poderia se tornar bom, diante todo o seu constante processo de aprendizado. Seguindo o nosso caminho espiritual, para um melhor entendimento, iremos para um devaneio, aonde deixamos esse corpo humano e passamos nesse momento a se tornar um espírito. Então, assim como um viajante que visita um local totalmente desconhecido, somos nós, no mundo espiritual. Entretanto, na nossa viagem, não saberíamos o caminho de volta, além de que
vamos ser forçados a se desapegar dos costumes do próprio corpo humano. Não precisamos mais se alimentar, dormir, entre outras coisas, e o pior ainda estaria por vir. Descobrimos que, na verdade, já não estamos mais vivos. Nesse instante, uma onda avassaladora de pensamentos tomam conta do espírito. Muitas preocupações humanas passariam a surgir, tais como financeira, amorosa, familiar. Em sequência, a dor da saudade vem. E já que não possui mais corpo humano, o ser agora passa a sentir tudo de forma mais intensa. A dor do espírito passa a ser compreensível quando pensamos que na maioria das vezes, ao desencarnar, de fato, deixamos muitas coisas para trás. Porém, agora, o espírito já descobriu que não está mais vivo, mas, ao mesmo tempo, também ficou surpreso ao notar que possui uma consciência que tem vida além do corpo. O primeiro pensamento que muitos poderiam ter seria avisar a família de que ele está presente, pobre espírito, pois agora ele tem um choque de consciência ao perceber que não importa o quanto ele grite, quantas palavras ele fale, é como se ele fosse mudo para o mundo físico, porque ninguém o escuta. Para piorar mais ainda as coisas, ele consegue sentir e ver a tristeza dos seus parentes por conta de sua partida. Por mais que ele tentasse mover objetos, se comunicar através de sonhos, não adianta. Seus amigos e familiares não são receptivos a espíritos, muito menos acreditam em tal coisa. Mas, e se caso em algum momento eles tivessem a oportunidade para acreditar? Retornando novamente para o lado humano, é indiscutível dizer que todos nós podemos sofrer um dia com a morte de um ente querido. E uma das coisas que mais gera angústia dos encarnados é o fato de que não sabem para onde um filho seu, por exemplo, foi, se ele está bem. Um exemplo perfeito disso seria um grande filme bastante conhecido pelo espiritismo, As Mães de Chico Xavier, considerado por muitos como o maior líder espiritual da história do Brasil. O médium Chico Xavier psicografou cartas de pessoas que já não compõem o plano material, confortando milhares de seguidores. Nesse filme, conseguimos notar como a morte impacta principalmente a vida de uma mãe ao perder seu filho. Outro aspecto bastante interessante é que, em um dos casos, um jovem comete suicídio, e quando Chico Xavier psicografa sua mensagem para a mãe, ele diz que a todo tempo se via sendo influenciado por forças que dominavam seus pensamentos. Meus queridos pais, rogo que me perdoem por ter causado tanto sofrimento e dor a vocês. Agora, tudo está claro diante da memória. Mas antes não. Culpava os outros pelos meus erros e fui fraco ao deixar que as drogas e os maus espíritos controlassem minhas vontades. E mais do que tudo, fui um covarde. A alegria de viver não fazia parte do meu espírito. Minha cabeça era um turbilhão de sombras, governado por ideias confusas e contraditórias. Raul, onde é que você estava, meu filho? Em lugar nenhum. Você andou se drogando, Raul? Não. Você tá bem, meu filho? Vai dormir, vai. Você acha que eu consigo? Não enche! Me deixe em paz! Não fala assim comigo, meu filho. Eu sou sua mãe. Mãe? Que mãe? Meu filho, o que tá acontecendo com você, hein? Me dá um tempo. Fala comigo, fala. A gente já não conversa mais. A gente só conversa com quem confia. Oh, meu filho. Me
perdoa. Me perdoa, me perdoa. Deixe em paz. Deixe em paz! Queria amigos, mas sentia uma imensa solidão. E eu ignorava de verdade que forças, diferentes das minhas, dominavam os meus pensamentos. Já não era mais dona do meu destino e agia sem saber que mãos invisíveis se juntavam às minhas. Ruth. Mário, O que foi, Ruth? o Raul tá aqui. Raul? Raul tá aqui? Ele se trancou lá no quarto. Num instante, tudo desmoronou diante de mim. Raul! Filho! 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 Vai ficar. Atentar contra a própria vida me fez encontrar um sofrimento ainda maior. Eu não sabia onde estava. Queria sair, mas não conseguia. Sofri por muito tempo. Por anos e anos intermináveis no mundo espiritual. Fome, frio, desalento e uma solidão infinitamente maior do que aquela que sentia. Até que minha vozinha, Ivone, veio ao meu socorro. É meu filho. É meu filho. É o Raul. Mário. É o nosso filho. Em um dos seus livros, Allan Kardec pergunta aos espíritos: influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Então é recebida a seguinte resposta: muito mais do que imaginais, e influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. A resposta dada a Kardec facilmente pode nos trazer uma grande reflexão se analisada de forma mais profunda. Se de fato a influência existe, por quê e como ela acontece? Conforme os ensinamentos espíritas, a influência espiritual sobre nós pode ser boa ou má, oculta ou ostensiva, fugaz ou duradoura, mas em toda e qualquer situação só se concretiza em virtude da sintonia que estabelece entre nós e eles. Contudo, antes de ser estabelecida a sintonia entre duas mentes, ocorre os processos de afinidade intelectual ou moral, ou ambas, pois o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível. Ingerimos pensamentos a cada instante, ou seja, somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que cercam. Dessa forma, espíritos com diferentes intenções podem se aproximar dos humanos por conta da afinidade. Um dos tipos de espíritos mais conhecidos são os obsessores, ligados na maioria das vezes por um processo kármico. É interessante sabermos que o comportamento de um obsessor facilmente se assemelha com um ser humano, principalmente nos relacionamentos, visto que muitos vínculos são cercados por inveja, ciúmes obsessivo, vingança, traição e, nos piores casos, acabam resultando em morte. Em uma situação mais extrema, o que aconteceria se uma pessoa
tivesse sido morta de forma injusta e tivesse a oportunidade de prejudicar aquele que lhe fez mal, ele faria? Seria errado ou certo? Contudo, podemos concluir que, se de fato os espíritos existirem, a maldade não é algo inato de um espírito, sendo que praticar o bem ou o mal dependeria do nível de consciência de cada ser. Sendo assim, o respeito e a empatia não são limitados somente aos humanos, e sim a todos os seres do universo.